Henrique e o Davi. Deixa eu só admitir aqui o pessoal que está entrando. Muito bem. Bom, pessoal, o Henrique e o Davi são dois dos especialistas nossos aqui da The Hoffman. Então, hoje eles vão passar um pouquinho do cenário de 2021 para vocês, principalmente como atrelar isso ao planejamento estratégico do negócio de vocês, o que esperar, se a gente vai ter uma demanda reprimida ou não, e como se planejar para conseguir atender isso, e principalmente, né, para a gente ter sucesso e conseguir gerir o nosso negócio da melhor forma. Legal? Então, Davi e Henrique, é com vocês aí. A gente já está gravando. Se tiver mais alguém entrando, eu vou sinalizando para vocês, eu vou admitindo aqui. A gente já pode começar, tá? Obrigado, Danilo. Boa noite a todos. É um prazer receber todos vocês aqui na nossa live. Você que está pelo Instagram, você que está aqui na sala do Zoom. Sejam muito bem-vindos. E um tema bem importante para a gente tratar na reta final desse ano conturbado, né? cheio de variáveis, cheio de novidades, cheio de variáveis incontroláveis, né? Coisas que estavam fora da rota quando a gente estava fazendo planejamento lá em dezembro de 2019, né, Henrique? Então, bem importante esse tema. A gente optou aqui, a maior parte, fazer pela plataforma Zoom, porque a gente gostaria que fosse algo bem interativo com vocês, então fiquem à vontade para colocar as perguntas aí pelo próprio chat. O Danilo vai ajudar a gente na moderação aqui. Então, a ideia hoje é a gente falar, nessa uma hora que a gente vai estar juntos, sobre aspectos gerais de planejamento, que é importante a gente observar. A gente vai entrar falando posteriormente sobre tendências econômicas, sobre aquecimento, tamanho da economia, tendências aí para o próximo ano, do que a gente já está vendo. Na sequência, falando aí de importantes componentes da economia, impacto para o planejamento empresarial, inflação, juros, câmbio. Falar de um contexto também aí da questão do consumo doméstico versus a questão do auxílio emergencial, que é um tema que está em alta, mostrando algumas tendências para o ano que vem. E fechando a conclusão, em cada assunto, fiquem bem à vontade para colocar as questões, colocar os seus comentários aí pelo chat. Né? Tanto eu como o Henrique, a gente está aqui para a gente debater os assuntos e sair daqui com alguns insights, algumas diretrizes para colocar no planejamento das nossas empresas. Né? Tanto eu como o Henrique somos especialistas aqui da The Hoffman. Henrique é economista, que vai trazer todo o apoio aqui sobre análise econômica, sobre tendências, então vai ser algo bem legal. Espero que seja enriquecedor aí para todos nós. Fazendo uma pequena abertura, né, a gente falando de planejamento empresarial, né, de forma bem sintética, porque vamos direto ao assunto posteriormente em relação às tendências, né, que isso é bem importante. Quando a gente fala de planejamento empresarial, a gente está falando do processo, não só do planejamento empresarial, né, mas planejamento como um todo, pode ser pessoal, né? É um processo de fazer escolhas, né? É um processo de tomar decisões. Não vamos nos ater aqui no roteiro, na metodologia do planejamento em si, mas é um grande processo de tomada de decisões. Algumas empresas tratam isso de uma maneira muito estruturada, muito pautada, outros tomam decisões e fazem planejamento com menos estruturação, né, em termos de metodologia, mas o importante é ter os dados certos e tomar as decisões da forma mais assertiva possível, né? Em torno disso aí também vem a questão de gestão de riscos, como lidar com situações adversas, como lidar com variáveis que podem nos impactar. Então, se a gente tratar o aspecto de planejamento, entendendo essa questão do processo de decisão da empresa, a gente pode estabelecer que o planejamento tem 3 grandes blocos, né? Sendo o primeiro um grande processo de diagnóstico, que é entender os cenários, entender o que está acontecendo, né, ao redor da empresa, no cenário geral, né, como se fosse a gente brinca, né, como se fosse um campo de batalha, e a gente entendendo ali os componentes desse jogo, né? Quantos soldados nós temos, quais são os nossos recursos, quais são as nossas armas, quais são as variáveis de campo, o que está acontecendo ao redor, o que pode acontecer. Então, esse primeiro momento de um aspecto de planejamento, de conhecer as variáveis, conhecer o terreno, reconhecer o terreno e reconhecer também os seus próprios pontos de vulnerabilidade, os pontos fortes e fracos da nossa empresa, é
um aspecto muito importante. A gente chama esse bloco aí de diagnóstico. E aí depois entra o aspecto em si do desenho da estratégia, né? Desenhar os objetivos, as ações, os projetos, quer dizer, para onde que a gente vai, né? E entrar no terceiro e importante bloco, que é a execução em si, a implementação do próprio planejamento. A gente queria dar ênfase hoje aqui, eu e o Henrique, nesse bate-papo, no primeiro aspecto, que é o aspecto de entender os cenários, entender as variáveis que podem impactar a nossa empresa, entender os grandes movimentos, principalmente compreendendo o impacto que pode haver ou não de certos movimentos do mercado, a probabilidade disso acontecer. E aqui a gente está falando de aspectos, seja internos da nossa empresa, quando a gente observa os recursos, ou quando a gente olha para fora da empresa e observa o que pode acontecer na economia, na sociedade, no aspecto político, etc. Então, para a gente compreender com mais profundidade esses aspectos, olhando 2021, a gente vai olhar o curto prazo, digamos assim, né, um ano para frente, o que pode acontecer nos próximos períodos aí. Então, a gente vai falar bastante desses aspectos, como que isso incorpora e pode impactar ou não no planejamento da nossa empresa. Então, o primeiro assunto que eu queria aqui trazer o Henrique para discutir junto com a gente, trocar essa ideia, né, Henrique? Falar um pouquinho sobre o que a economia está trazendo para a gente em termos de tamanho, de aquecimento, como que foi a leitura desse ano, né, Henrique? Foi uma leitura muito conturbada, digamos assim, com um nível de previsibilidade muito baixo ao longo do ano, né? Então, como que você vê, com o seu olhar ali de analítico de economia, tamanho, aquecimento do mercado e o que está por vir, né? Daquilo que a gente consegue enxergar, né? Isso aí. Bom, pessoal, boa noite a todos. Assunto é o que não falta, o tema é muito bom para esse ano. Acho que ninguém estava esperando um ano tão conturbado como esse, principalmente não os economistas, né? E também os administradores aqui no Brasil. O ano começou com muita esperança. A gente teve um 2019 com um crescimento de PIB ali um pouco aquém do que todo mundo estava esperando. Mas iniciamos janeiro e fevereiro de olho em um crescimento mais robusto. Porém, a partir de março, as notícias começaram a chegar, né? Então, lá no início de todo esse barulho de pandemia, a gente teve algumas previsões catastróficas para a economia nacional, para a economia do mundo. Tá? A gente partiu, lá em março, o pessoal falava que o Brasil ia cair até 10% do PIB, o que não se confirmou. Tá? Hoje, o próprio Banco Central já está apontando para uma queda bem menor. Tá? É uma queda ali que a gente pode comparar, inclusive, com a crise recente que nós tivemos, 2016, ali, por exemplo. É uma queda um pouquinho maior, chega a 4,5% de retração do PIB, o que é um número muito bom se nós pararmos para pensar que a nossa economia ficou realmente, efetivamente parada por mais de 2 meses e depois começou a recuperação de uma maneira um pouco mais branda e agora, no final do ano, a gente está acelerando demais, né? O segundo semestre está se mostrando uma grande recuperação, né? O terceiro trimestre, em relação ao segundo trimestre, demonstrou um crescimento ali na casa de acima dos 7%, 7,7% maior do que o segundo trimestre, perdão. No segundo trimestre, nós tivemos uma queda de 9,7% do PIB. Claro que nós ainda não recuperamos tudo que a gente tem para recuperar de crescimento, mas a velocidade de recuperação da economia brasileira demonstra que nós estamos num bom caminho e as previsões para o ano que vem, apesar de ainda não serem totalmente claras, né, são previsões otimistas, são previsões melhores. Tá? A gente ainda tem algumas notícias bem tenebrosas, alguns analistas apontando ali problemas para o ano que vem, até de PIB negativo para o ano que vem também, mas não é isso que grande parte do mercado está apontando, né? A gente está para o ano que vem, de acordo com o Banco Central, por exemplo, né? A gente está para fazer quase 4% de crescimento no ano que vem também. Faz uma pergunta. Quase 4% de crescimento no ano que vem. Essas são projeções renovadas, tá? Nós temos, para a economia mundial,
objetivo que tendências para o ano que vem. pergunta ou não? Isso. Pronto. Então, como eu dizendo, para o ano que vem nós temos um importante termômetro da economia no mundo, né? Que se chama PMI. Esse é um índice que mede qual que é o grau de otimismo para os gerentes de compra industrial em todas as economias do mundo, né? É um índice que você pode encontrar facilmente no Bloomberg. E o Brasil já há 4 meses vem demonstrando um índice de PMI super forte, tá? É um índice que vai de 0 a 1, acima de meio, acima de 0,5. Ele é um índice que aponta para o crescimento, aponta para o otimismo, tá? O PMI de outubro foi recorde para o Brasil, tá? A gente bateu 66,7 no PMI. Novembro a gente mantém um número muito alto, que é 64 para o PMI. Então, o que a gente pode afirmar com mais assertividade para o mês que vem, para fevereiro, é que a gente vai ter ainda um otimismo na economia, um crescimento, a gente pode esperar um crescimento ainda nessa retomada, né? A retomada que estava sendo prometida em V, ela está se demonstrando efetivamente uma retomada em V mesmo. Né? Acho que é interessante, Henrique, falar sobre esse índice do PMI, que não é muito divulgado nas mídias mais tradicionais, digamos assim, né? Mas para quem não está familiarizado com esse índice, o que ele transmite ali? Porque é um índice bem expressivo, pessoal, da base industrial. É o 4º mês que o Brasil tem apontado os melhores índices do mundo, né? Acima de todos os países do mundo. E é importante a gente, como empresário, né, fazendo o nosso planejamento ou fazendo a nossa reflexão em relação à nossa empresa e tendência, entender o que quer dizer isso aí, né? E qual seria a tendência. Sim, esse é um índice muito importante. A própria Bolsa de Valores tende a ter variações, dependendo de qual é o resultado que vem dessa medição de mercado, tá? Ela é uma medição de opinião, de pessoas que estão dentro do setor industrial. Né? A gente está vendo que a indústria é o setor base das economias desenvolvidas, como o Brasil, né? Desenvolvidas no nosso grau de desenvolvimento, e por isso ele costuma dar para a gente uma prévia de como vai estar a economia no próximo mês, se ela vai estar aquecida, se ela vai estar aquecendo ou se ela vai estar começando a esfriar, dependendo das movimentações que acontecem. E ao contrário do que várias pessoas vinham, né, do que vários analistas vinham apontando nos últimos meses, que para o final do ano nós teríamos algumas percepções ruins do mercado, né, até pela falta de matéria-prima no mercado, aumento de inflação, né, pressões inflacionárias, dólar alto, movimento aí de preço do petróleo, mas nada disso foi forte o suficiente, nada disso aconteceu de maneira que o nosso PMI caísse, tá? Expressivamente. De outubro para novembro caiu um pouquinho, mas a gente continua com uma perspectiva de aquecimento, né, da economia bem positiva agora para dezembro e janeiro. Existe também um outro índice, né, que é o grau de utilização da capacidade industrial instalada, da CNI, né, da Confederação Nacional das Indústrias, que também está demonstrando aquecimento e utilização forte, né, do parque industrial brasileiro. Sim. O que isso remete, o que isso nos indica também? Compõe com esse PMI? Tá? Compõe com o PMI, esse índice da Confederação Nacional da Indústria, ele mostra para a gente que nós somos uma aeronave aí apontando o nariz para cima, tá? A gente está na subida. E por que eu digo isso, né? Porque, na verdade, nos últimos 12 meses, esse é o maior índice de utilização dentro da indústria nacional. Então, é muito relevante, tá? A gente está falando aqui de um volume maior do que pré-crise, né? Do que antes da crise. Então, traz para a gente aí uma boa medida do que está acontecendo efetivamente aqui dentro na indústria, tá? Então, a gente está realmente apontando o nariz para cima, não é para esse índice ser menor nos próximos meses, também é para a gente continuar crescendo e esquentando esse final de ano para começar o ano que vem com mais calma, com índices melhores, né, com menos chacoalhos aí na economia, para a gente poder fazer o planejamento do resto do ano. Isso é muito importante, porque o Davi falou no começo
na nossa live aqui, né, para o planejamento. Outras questões importantes são, né, além desse índice da CNI, ele está subindo consistentemente nos últimos meses. A gente tem o PMI subindo consistentemente nos últimos meses. As revisões do relatório Focus sobre o PIB nacional estão sendo feitas nas últimas semanas e vem caindo o tamanho, né, desse nosso problema do PIB desse ano. Então, era 6%, passou para 6,5%, 5%, agora já está abaixo de 5%. Então, a tendência em si é, sim, das coisas serem melhores do que estavam sendo pintadas para nós anteriormente. Eu sei que quem tem muito contato aí com a mídia que não é especializada, está vendo muita notícia ruim ainda, né? Está vendo muitos agouros, muitos especialistas falando em uma tragédia econômica no ano que vem também. Tá? A gente vai passar por isso, tem algumas questões no ano que vem que nem tudo, né? Nem todas as informações são boas sobre o ano que vem, mas de qualquer maneira vai ser um ano positivo para o empresário brasileiro, com certeza. O nosso PMI mostra isso tranquilamente, e é focar no planejamento. Né? Focado no planejamento, né? Então, para você que não está muito habituado e gosta de buscar essas referências, a gente falou aqui do Boletim Focus, é um boletim que sai pelo Banco Central do Brasil, vocês podem acessar pelo Banco Central. O indicador PMI, né, PMI, que o Henrique citou, Bloomberg. Sim. E o indicador de capacidade de utilização industrial, CNI, ok? Tudo isso que o Henrique está trazendo mostra algumas tendências, né, de aquecimento, e tem um dado bem interessante, que nós, como empresários, a gente tem que trabalhar com fatos e dados, né? A gente precisa evidenciar as questões que são expostas para nós, né? Então, trabalhar com fatos e dados. Essa questão da inversão do que estava sendo colocado anteriormente, né, da queda do PIB, próximo de 10%, como o Henrique colocou, e rodando agora em menos 4%, inclusive, esse menos 4 significa que está melhor do que a média mundial, e bem melhor, né? Bem melhor. Bem melhor, então mostra essa tendência, mostra essa pujança e crescimento. Até fazer um recorte, é bacana para, se alguém tiver aí, se estiver passando por isso, a gente tem visto nos últimos meses, com alguns dos nossos clientes, alguns dos nossos contatos, dificuldades de obter alguns suprimentos da cadeia industrial. Né? Sim. Está faltando itens relacionados à cadeia de madeira, Metais, com metais, né? Algumas coisas do gênero. O que isso sinaliza? É um risco que você vê aí para os próximos períodos, ou é um ciclo realmente que a gente está recompondo essa questão de estoques? Se alguém está passando por isso também, quiser cooperar, pode mandar no chat se tiver alguma questão, alguma pergunta relacionada, porque é algo que pode impactar fortemente o nosso planejamento, né? Uma coisa é a gente visualizar a tendência de crescimento de consumo, outra coisa é ter problema na cadeia de fornecimento, né? Faltar suprimentos que restringe a nossa capacidade de produção. Como que você vê essa questão aí? Bom, isso é uma realidade, né? Na verdade, em todas as cadeias de fornecimento nós tivemos problemas no mundo inteiro, tá? Na verdade, nas grandes indústrias químicas a gente teve problema, os grandes fornecedores aí para siderurgia e metais, né? Para metalurgia. Então, esses problemas se estendem até para mercado moveleiro, por causa de matéria-prima para fazer espuma, a questão da cartonagem, tem muito problema, por exemplo, na parte de papelão. A gente tem grandes indústrias que sofreram esse ano, como a Ambev, né? Eles passaram aí maus bocados para conseguir alumínio para fazer as latinhas de cervejas da marca. Então, foi geral, né? Foi uma questão geral. O que a gente pode tirar dessa situação? Ela chamou muita atenção de todo mundo porque ela foi uma pressão inflacionária. Vocês já devem ter ouvido falar no noticiário nas últimas semanas sobre inflação e como a inflação tem crescido. É claro, ela chegou a ser negativa em alguns meses aí durante a crise. E aí, quando a gente voltou a consumir, quando as coisas voltaram a acontecer, na verdade, a indústria não estava preparada para fornecer. Né? Todo mundo tirou o pé, todo mundo teve muito medo da questão. Não vou nem dizer que teve medo do vírus, mas teve medo do lockdown, teve medo da recessão econômica mesmo. Então, houve um descompasso na cadeia de fornecimento. Tá? A gente tem alguns setores isolados que a gente teve um grande aumento de consumo, que é a questão do mercado moveleiro. Né? Então, eles tiveram
tempestade perfeita ali, foram as duas coisas, o pessoal tirou o pé da produção, então foram consumindo os estoques, não foram produzindo mais, por medo, efetivamente, da crise econômica, e ao mesmo tempo o mercado reagiu muito rápido, começou a comprar muito deles, então deu um desencaixe bem grande aí em relação a toda a produção, né? Desencaixe tanto na parte do fornecedor quanto na parte do cliente. Isso foi apenas um desencaixe, né? Isso não é um problema estrutural da economia, não é um problema estrutural técnico, não é algo que a gente tem que levar em conta para o ano que vem. Já tem várias cadeias de fornecimento entrando em normalidade já dentro de 2020, para o início de 2021, essa normalidade vai chegar para todo mundo. Essa pressão inflacionária vai sumir, tá? Não vai ser por esse lado que a nossa inflação vai ser afetada. Então, para quem está preocupado com a inflação, com o índice de preço do ano que vem, pode ficar um pouco mais tranquilo por enquanto nós temos, né, as informações do cenário que nós temos hoje em dia. Tá? No próprio relatório Focus, né, a gente está apontando para no final desse ano aqui a nossa inflação alcançar os 3,54, e no ano que vem ali uma estabilidade, né? Para o ano que vem eles estão mirando 3,47% de inflação. Essa é uma inflação dentro da banda de variação que o Banco Central implementa, né? Então, também é uma coisa que a gente pode retirar aí um pouco da jogada, a pressão inflacionária agindo sobre a taxa Selic, o quanto custa o nosso dinheiro no mercado. Isso também, a gente teve algumas pessoas chamando bastante atenção para esse problema, para essa pressão inflacionária para o ano que vem, mas o próprio Banco Central está apontando para uma taxa Selic ali ainda nos 3%, é uma subida baixa até para a gente que viveu tanto tempo com uma taxa Selic tão alta, mas mesmo assim, na nossa opinião, a taxa Selic não deve chegar aos 3%, a não ser que mude alguma coisa do cenário atual que nós temos, tá? Isso não deve acontecer. Claro que a gente vai ter muitas diferenças entre a oferta de dinheiro no mercado, no ano de crise, no ano de não crise, né, no ano de pós-crise, mas o empresário pode ficar tranquilo. Um grande impacto inflacionário não vai acontecer. Não aconteceu nem esse ano, tá? A gente não teve um boom inflacionário esse ano, tão forte quanto pareceu. Foi uma questão mais setorial, em algumas questões chamaram a atenção, como carne bovina, por exemplo, mas é uma questão do dólar, que também é tudo envolvido, tudo junto. Mas para o planejamento de 2021, a inflação não vai ser tão relevante assim, como tem apontado aí algumas análises nos últimos meses. Bom, Henrique, então, os fatos que você trouxe até o momento, a gente poderia... são bastante variáveis. Mas quando a gente fala do planejamento empresarial, na leitura ali dessas variáveis, a gente tem que ir separando o que vai entrar na caixinha de ameaça, o que vai entrar na caixinha de oportunidade. Para quem está acostumado a lidar com essas situações, a famosa análise SWOT, o que é importante é a gente entender as probabilidades de ocorrência, os impactos, né? Então, o primeiro entendimento é que a economia mostra sinais fortes de recuperação, tendência de continuidade, vem lá da cadeia industrial. Mas sabe que acho que uma coisa legal de a gente discutir, até entender, porque o PIB é um conjunto é um valor médio, né? Ali dentro está o setor privado, ali dentro está o setor governamental, ali dentro está a parte de agroindústria, a parte de agricultura, a parte de serviço, a parte industrial, etc. Seria legal a gente falar um pouquinho sobre esses fatores, o que vai impulsionar, o que está impulsionando esse PIB. Eu lembro que a gente estava discutindo até um pouquinho de tempo atrás, falando da questão do governo, que o governo está se endividando, né, por conta de todas as questões de manutenção das próprias políticas, né? Mas esse PIB que a gente está apontando para 3,5% para o ano que vem, né, segundo o Boletim Focus, o que provavelmente vai impulsioná-lo, né? Tá, legal. Essa é uma questão bem importante e interessante a gente falar aqui, né, nesse fórum em si, porque sempre que a gente analisa o número de PIB, ele não é só um número, ele tem vários números que compõem ali dentro dele. Fazendo um paralelo, né, é uma coisa bem interessante sobre a perspectiva para o ano que vem também, que acaba tornando esse PIB, que está sendo apontado, né, um crescimento de 3,9%, 4% para o ano que vem, ele fica mais positivo ainda para o setor privado. Por quê? 2019 a gente teve aquele crescimento pequenininho,
porém, em 2019, o governo gastou menos dinheiro. Então, o PIB do governo, a participação do governo do PIB reduziu, enquanto o PIB privado cresceu 2%, se não me engano, foi 2,1%. Para 2020, o que nós estamos vendo agora? O nosso PIB ele vai ser negativo, claro, mas ele não caiu mais exatamente por causa da ação do governo que entrou dando liquidez ao mercado ali, né, fazendo ajuda assistencial, Pronamp, fazendo financiamento de folha de pagamentos, ajudando bastante a economia mesmo. Para o ano que vem é o inverso, tá? Para o ano que vem o que vai acontecer? E aí isso a gente pode afirmar até com certa certeza, porque não tem como o governo gastar tanto assim no ano que vem. Para o PIB do ano que vem, a participação do governo vai retrair de novo. O governo vai pisar no freio, segurar essa despesa. Tá? As contas já estão pressionadas o suficiente da maneira que elas estão. Então, esse número que o Banco Central apontou, né, para o ano que vem, de dos 4% positivo, a participação do mercado privado vai ser maior do que isso. A gente espera que na verdade, seja maior do que isso. O Banco Central espera que seja maior do que os 4%. Então, isso é oportunidade para todo mundo que está aqui nessa sala, oportunidade para todo empresário brasileiro que tiver de olho aí, né, nas oportunidades do ano que vem. Vão ser bastante importantes. Legal. Então, a gente entende que essa questão do PIB vai ser muito impulsionada pelo setor privado. Uhum. Pode ser uma ameaça para quem tem grande dependência de compras governamentais, de certa forma? A gente poderia entender como... Depende da compra. Depende do segmento, né? Depende do segmento, né? O segmento para o governo, o que a gente vai ver uma retração muito grande são os investimentos novos, né? As próprias obras aí que o governo faz, né? Que está utilizando muito o exército para fazer, porque o exército é mais barato, vai usar mais ainda no ano que vem. Mas para quem subsidia prestadores de serviço, por exemplo, do governo, né? Como coleta de lixo, transporte público, esse tipo de coisa, vai ser um pouquinho mais difícil em relação a prazos de pagamento, por exemplo. Com certeza vai ter alguma pressão ali, vai ter alguma pressão em cima de reajustes de preços, tá? Mas isso não deve ser negativo, assim, para a grande maioria dos empresários. Legal, bacana. Então, separando aqui na caixinha de oportunidades, né, a questão do crescimento econômico, tendência de crescimento econômico, principalmente no setor privado. Agronegócio nem se fala, né, Henrique? No agronegócio, só a safra de soja que é gigantesca vai ser 30% maior no ano que vem. Recorde mais um ano. Recorde mais um ano. Recorde mais um ano, top. Questão da cadeia de suprimentos, com probabilidade de normalização, equilíbrio, etc. Então, a gente observar essa questão das oportunidades. Danilo, alguma questão para a gente a respeito desse tema? Legal, tem duas questões. Tem uma que não está aqui, que veio do Instagram, principalmente falando aí de um mercado que não é exatamente o mercado industrial, né? Vocês comentaram bastante desse crescimento e a pergunta foi: dá para esperar a mesma taxa de crescimento, por exemplo, para serviço, principalmente? E também tem uma pergunta aqui do Jorge e do Douglas. Então, a primeira pergunta foi essa, a pergunta do Jorge foi: vocês comentaram sobre a questão da matéria-prima, né, principalmente a falta, e se isso pode ser o limitador do crescimento apontado pelo Banco Central. Ok. Posso... O Douglas também fez uma pergunta que acho que vai de encontro, provavelmente vocês vão responder o crescimento para outros setores além do industrial. O setor de construção. Tá, vamos falar primeiro, então. Vamos falar da parte de serviço primeiro? Uhum. E brigadão pelas perguntas aí, pessoal. Super pertinentes, né? Muito legal. Na verdade, a gente tem citado bastante indústria aqui, né? Porque o setor industrial é o que ele tem mais, como posso dizer, mais medições, né? Ele é um setor básico da economia, ele é um setor que alavanca o grau de investimento, ele alavanca também o que acontece dentro do setor de serviços. Pelo menos na economia brasileira, a gente foi desindustrializando, né? Nas últimas décadas, na verdade, é um processo longo que vem acontecendo de desindustrialização no Brasil. Está vendo um país agro e serviço, mas a indústria ainda demonstra com dinamismo a questão de temperatura, o que vem acontecendo, então já aponta o aquecimento, né, o arrefecimento da economia
nacional, mas por isso que a gente falou mais de indústria. O que a gente pode tirar, né, fazer o paralelo aí com o setor de serviços. O setor de serviços foi o mais afetado da crise, né? O setor de serviços, por ser muito dinâmico, a gente tem um ou outro ponto, um ou outro nicho dele que estourou, bombou na crise, foi super bom, ainda mais voltado ali com tecnologias também, né? Essa questão de home office, né? Essa questão de Zoom. Só que, como um todo, o setor de serviços foi bastante afetado. Os trabalhadores também, não só os empresários do setor de serviços, foram bastante afetados. Todo esse aquecimento da economia que nós vimos no último trimestre, né, já recuperou boa parte do que caiu no segundo trimestre desse ano. Boa parte desse aquecimento, ele é agro e indústria, então a gente espera que o setor de serviços aqueça logo mais também na mesma velocidade. Tá? É inviável a gente pensar num aquecimento muito grande do nível de indústria, no nível de agro, não é nem um reaquecimento, é continuar bombando, sem que o setor de serviços no Brasil tenha bastante oportunidade também para colher. Então, para o ano que vem, a perspectiva, aqui a gente tem falado de indústria pela medição de temperatura da economia, mas para serviços no geral, para a gente ter uma recuperação do mesmo grau de grandeza, ela só está vindo depois mesmo pelas questões de lockdown, pelas questões legais que estão acontecendo, né? Os negócios não podem ficar 100% abertos. Agora, o Estado de São Paulo voltando para o amarelo aí, o tempo de abertura também do negócio foi reduzido. Então, a gente tem essas várias questões aí que estão, na verdade, pisando no freio dessa recuperação. Essa não é uma crise estrutural da economia, essa é uma crise que aconteceu por causa de lockdown, uma crise que aconteceu porque todo mundo teve que fechar uma hora. Então, por isso que a recuperação dela é rápida, porque é voltar a acender a luz e começar a operar. Tá? A gente sabe que, infelizmente, isso não é assim que acontece para muitos negócios, médios, pequenos, nacionais, aí, que fecharam durante a crise, mas a economia em si é a questão de acender a luz e voltar a produzir. E aí, aproveitando a outra questão, só para a gente inverter a questão que o Douglas fez para nós ali, e construção civil, mesma tendência? Falar para você que o que eu estou vendo de empreendimento saindo, nível baixo de custo de financiamento, etc. Como que você está vendo essa questão? Aliás, foi um segmento que sofreu com falta de suprimentos também, né? Foi. A construção civil está com inflação alta, inclusive dentro, né, desse setor, por causa dessa questão do suprimento que nós falamos, tá? Que vai normalizar. A gente ainda tem a mesma capacidade de produção no mundo, né, dos insumos e dos materiais para a construção civil. Depois que aconteceu, a gente produziu menos, então faltou. Né? A demanda desse ano acabou sendo muito forte para esse setor. Os investimentos do setor imobiliário brasileiro foram muito fortes. Se nós podemos esperar o mesmo nível para o ano que vem, essa não é uma tendência curta, né? É uma tendência que a gente ainda vai ter alguns meses bons aí para o mercado de construção civil. O que vai acontecer no ano que vem, pode acontecer, isso é uma opinião minha, tá? A gente não tem uma medição efetiva para ter um grau de certeza, é que pro segundo semestre a gente vai começar a ver um arrefecimento mais proeminente aí nesse setor. Todo esse crescimento de preços, toda essa bolha que está acontecendo, ela vai ter que deixar de acontecer uma hora. Então, vai continuar sendo bom, sim, por alguns meses. Até metade do ano que vem, acredito que não terá grandes quedas, grandes problemas. Até porque a Selic vai continuar baixa, então os financiamentos estão acontecendo, né? Mas não deve continuar nessa velocidade desse ano. Caso continue no ano que vem, caso a gente chegue ali no último trimestre do ano que vem e o mercado ainda esteja aquecido no nível que está agora, primeiro que os preços até lá vão crescer muito, isso vai se tornar uma bolha especulativa, então aconselho todo mundo a ter bastante cuidado se a gente passar do sexto semestre, do sexto mês do ano que vem, né, primeiro semestre, nessa velocidade. Né? Exatamente. Basicamente. Isso aí. E a questão do Jorge, que ele coloca aqui, foi citada a questão da matéria-prima, quebra de cadeia de suprimento, etc., com tendência a equilíbrio, mas isso pode ser um limitador do crescimento, caso haja continuidade, caso aconteça?
A matéria-prima ela sempre pode ser um limitador de crescimento, né? Principalmente quando a gente fala de matéria-prima que é commodity, que é dolarizada, por exemplo. Não adianta a gente produzir no Brasil, que se o preço dela é em dólar, se o real desvalorizar demais, esse material sai do país, então as coisas ficam mais caras aqui dentro. É uma grande pressão inflacionária, por exemplo, quando falta matéria-prima, os preços começam a subir para acompanhar o mercado externo que vem comprando tudo, por exemplo. Esse exemplo do dólar é só um. Várias questões podem acontecer. A gente tem grandes conglomerados também aí no exterior, como a OPEC, por exemplo, que ditam o preço de uma commodity no mercado internacional. Então, matéria-prima sempre é um risco para o negócio. Resta para a gente avaliar se é um risco alto, um risco baixo, se vai ter guerra lá, né, perto dos países da OPEC, ali no Oriente Médio, se não vai ter. Qual o movimento político que a gente vai ter na Europa, se a China vai continuar com um crescimento tão forte assim, porque se a China crescer muito rápido, o Brasil fica sem matéria-prima. Então, tem todas essas questões. Como a gente ia falando aqui, o que aconteceu? A demanda caiu muito no mundo inteiro, mas além da demanda ter caído muito no mundo inteiro no primeiro semestre, principalmente, no segundo trimestre, vai para ser mais exato, a gente já teve um medo das grandes indústrias que também reduziram a sua produção. Então, essa foi a crise que aconteceu. Foi uma crise, foi um desencaixe. Tá? A gente não tem nada geopolítico que esteja reforçando essa crise no momento. Então, é para tudo voltar à normalidade. Né? A capacidade de produção, a capacidade instalada não diminuiu. Não diminuiu por bombas, não diminuiu por políticas, não diminuiu por brigas aí em países importantes da economia mundial. Então, o mercado todos os mercados estão voltando e começando já a voltar à normalidade os prazos de entrega. Né? O grande medo, né, sempre aquela grande questão se a gente vai voltar com os lockdowns da mesma maneira que foram mais para o início do ano, né? A chance de nós voltarmos para um lockdown pesado, forte mesmo, é muito baixa, por todas as notícias que estão saindo, né? A gente tem vários prefeitos aí, na verdade governadores, apontando que sim, fariam lockdown, que fariam medidas drásticas, mas nenhum deles quer fazer. Para o ano que vem tem uma condição política muito diferente, porque nossos novos prefeitos vão assumir prefeituras que estão em dívidas depois dessa crise, eles vão precisar de arrecadação, e sem indústria, sem comércio, não tem arrecadação. Então, vai ser mais difícil parar a economia o ano que vem. As informações são boas nesse sentido. Né? A gente tem na China, para quem quiser pesquisar, feiras enormes já acontecendo, feiras setoriais, né, que são gigantescas lá, já estão acontecendo já faz mais de um mês. Eles não pararam, eles vão crescer 4,5% esse ano, eles vão empurrar o crescimento do mundo novamente. Então, eu não acredito, a maioria dos economistas que tentaram em contato não acreditam que essa questão da matéria-prima vai ser um problema para o ano que vem, mesmo porque se ela fosse, o Banco Central não está apontando para uma inflação tão baixa assim em 2021. Exatamente. Então, acho que esse ponto é bem importante que você colocou, né, Henrique, que a gente está vendo essas tendências gerais, essas tendências macros, mas no nosso processo de planejamento empresarial, você tem que entrar nas particularidades do seu negócio, né? Conhecer a cadeia de suprimentos do seu setor, conhecer o que impacta, o que não impacta, igual o Henrique colocou aqui, né? Tem força para exportação, não tem? Se tem grandes grupos igual em torno dessa cadeia de suprimentos e enxergar realmente se existe ameaças ou não para o seu segmento, para o seu setor, né? Você está falando de grandes tendências, mas você tem que realmente detalhar aquilo que impacta o teu negócio. E obrigado, Jorge, pela sua pergunta. E realmente a questão da China que você colocou aí é uma verdade, tem que ficar atento, né? Henrique, vamos emendar com os outros assuntos aqui. Você já deu a pincelada sobre inflação. Vamos falar do tripé aí, inflação, taxa de juros, câmbio, o que está ocorrendo? Tá. Por que subiu o preço da carne, do arroz, que a mídia está colocando? Tem impacto com o planejamento empresarial? Tem. Tá bom. Tem tendências? Esse é o tripé mais difícil para o economista falar, qualquer economista falar. De cada 4 economistas que vocês ouvirem, todos eles têm uma opinião diferente. Então, vou tentar ficar aqui, menos na minha opinião, mais nos fatos, tá, que estão acontecendo.
Então, começando pelas pressões inflacionárias que a gente teve, que já foram citadas aqui várias vezes, né? Nós tivemos duas pressões inflacionárias importantes esse ano. Uma foi a questão desse problema de fornecimento, desencaixe, né, de fornecimento de matéria-prima, e a outra foi o dólar, né? E por que o dólar influenciou na nossa inflação, especificamente, né? Bom, a gente teve o petróleo também, mas foi menos. O dólar influenciou aí na inflação de alguns produtos muito importantes para a economia brasileira, para a economia dos brasileiros, na verdade, do indivíduo mesmo. Então, impactou na nossa alimentação. Isso chama bastante atenção, da mídia. A mídia fala bastante sobre isso e foi o que eles fizeram esse ano. A gente teve um impacto aí na nossa carne bovina, por exemplo, vou usar ela como exemplo que foi muito forte. O real se desvalorizou bastante, né? Nós estávamos ali nos 5,60, 5,70 já esse ano, e quando isso aconteceu, nossos produtos ficaram muito baratos lá fora. Na verdade, o poder de negociação do empresário brasileiro ficou muito forte para a exportação, e quem perdeu na balança ali foi o povo brasileiro, que fica aqui gastando em reais mesmo, tudo fica mais caro para ele, exatamente por esse poder de barganha, né, que quem compra em dólar ganhou. Né, teve um poder maior durante um bom período desse ano. Quando o dólar influencia dessa maneira, né, que é a questão do câmbio que o Davi falou, ele realmente assusta a gente nas questões de inflação, né, que não podem sair muito do controle. Só que você pode reparar que hoje mesmo o dólar, né, que o mercado apresenta, ele já está bem menor, né? Para finalizar 2020, a gente está apontando 5,36, não é mais 5,60, 5,50, tá? 2021, o Banco Central já aponta a volta para o nível do 5,20, que já estava antes da crise. Colocava antes, né? E hoje mesmo, agora estava 5,16. Então, assim, esse nível de 5,20, em torno de 5,20 é para continuar. A gente precisa de algum efeito muito forte da economia mundial para mudar esse valor do dólar, tá? A gente tem que prestar bastante atenção também, porque a mídia, eles costumam falar sobre o dólar, mas é sempre muito rápido, né? E acabam explicando a diferença que existe entre uma queda do dólar para o mundo, inclusive para nós, ou uma valorização do real frente ao dólar e frente ao mundo, né? Porque nos dois cenários a gente tem o real subir, mas para cada cenário é diferente a situação, principalmente em relação a commodities e pressões inflacionárias, tá? O que a gente está vendo agora é uma queda do dólar, mas é uma queda do dólar no mundo, tá? Então isso tem uma influência menor nos nossos preços aqui da economia, porque todos os preços eles vão se balizar por essa queda do dólar. O problema é quando só o real cai, ou só o real sobe. Aí a gente começa a ter impactos reais para a economia nacional. Bom, falei de juros, de câmbio. Juros de câmbio e inflação, né? Inflação, certo. Então, cenário de inflação, estabilidade, né, Henrique? Controlada dentro da banda, né? Ainda ali tem uns 4%. Taxa de juros entre 2 e 3. 3 ainda é baixinho. Né? Ainda baixo, se faz o crédito, está em níveis históricos mais baixos, né? Não vou entrar no mérito aqui se chega na ponta, se não chega na ponta, que aí é outra questão, né? E o câmbio também controlado ali na banda entre 5,10, 5,30, essa é a estimativa atual, né? Esse é o cenário que a gente tem atualmente, tá? Não posso dizer como uma opinião minha, porque Exato. a gente está falando, todos os dados que a gente está falando aqui Banco Central, relatório Focus, Banco Central, série histórica, Bloomberg, Reuters, bom, tem FMI, já foi falado aqui também, então, esses são o Banco Mundial, esses são as fontes, tá? São os fatos que nós temos até o momento, né? Então, em tese, mostrando um cenário de estabilidade aí para o próximo ano, com os fatos, os dados que a gente tem em mãos até o momento, né? Agora tem um outro olhar, né, Henrique, que é a questão aí tem colocado muito em pauta a questão do consumo doméstico, né? O consumo na ponta, o consumo do povo ali que está consumindo, né? E a relação com o auxílio emergencial. Isso pode ser um risco de quebra de consumo doméstico, caso o auxílio quebre e não tenha o mesmo ciclo da questão do emprego. Como isso pode interferir nos nossos negócios? É algo para a gente deixar no mapa?
Sim. Para os negócios que tiveram um ano muito, muito bom, muito positivo, né? Esse ano 2020, e tem setores que estão assim. A maioria desses setores foi influenciado realmente pela questão ou do crédito fácil ou do auxílio assistencial. Emergencial, perdão. Esse auxílio emergencial ele vai parar, né? Como nós dissemos aqui, na composição do PIB no ano que vem, o governo vai ser menor e vai injetar menos dinheiro na economia, porque não tem possibilidade de continuar injetando tanto dinheiro. Então, alguns negócios vão sim ver o cenário dar uma estremecida no começo do ano, mas o privado mesmo é para conseguir levar a economia toda para níveis melhores do que o que a gente está vendo agora. Tá? Isso foi uma pressão inflacionária desse ano para alguns setores. Né? A gente tem o setor aí, o próprio setor de alimentos, né? Nós tivemos pessoas com condições de comprar mais alimentos do que vinham comprando antes. Isso é sim uma pressão inflacionária, ninguém falou que é ruim, a pessoa teve condição de comprar mais comida, mas foi uma das questões que ajudaram. O arroz, por exemplo, aquele choque do arroz que nós tivemos a acontecer, não foi só o dólar. E para o ano que vem não vamos mais ter. Então, alguns nichos vão sentir sim não vou nem dizer uma queda, porque enquanto cai essa demanda do pessoal que está recebendo auxílio emergencial, o resto vai começar a voltar, e a gente vê índices de emprego bem melhores, nós batemos recorde de geração de emprego em outubro, né? O último número que a gente tem é um número muito bom de geração de emprego, então tudo aponta para que não seja um problema, né? Talvez, sim, estremecida janeiro, fevereiro, mas depois é para normalizar. Isso faz com que a gente pense em observar bem de perto as ações ali no primeiro trimestre do ano ali, né? Até primeiro trimestre, né? As ações do governo vão ser bem importantes. A gente tem na pauta, né, para quem está preocupado com a economia, a gente pode pensar em algumas coisas muito importantes, né? Primeiro, agenda de reformas. É uma garantia que o Brasil cresce mais do que o Banco Central está apontando no ano que vem, se reformas importantes passarem, mas elas ficaram congeladas esse ano. O governo não pode furar o teto de gastos. Tá? Por que isso é importante? Porque o mercado internacional enxerga de maneira diferente o país que não honra ali com seus compromissos fiscais. Tá? Então, o grande investidor, ele acaba congelando alguns investimentos, alguns gastos aqui no Brasil, se ele vê que o governo está gastando sem controle. Então essa é uma questão que o ano que vem está bem, eu acho que está bem tranquilo, sem nenhum problema estrutural muito grande. Relacionado a esse fator, né? Legal. Aproveitando aí que vocês estão falando de macroeconomia, né, principalmente de governo, tem uma pergunta do Jonatas que é de que forma que a vitória do Joe Biden nas eleições americanas e que pode influenciar a economia brasileira nos próximos anos? Essa é uma ótima pergunta, porque muitos empresários têm levantado, né? Mas é possível mapear, tem algumas coisas, na verdade. A questão de Biden ou Trump, né? Na verdade, eu posso ir um pouco atrás, né? Qual foi a contribuição de ter o Trump lá nos Estados Unidos para a economia brasileira? Foi pequena, né? Foi bem pequena. Foi uma questão ali mais de tendência política, de alinhamento em prol de algumas questões importantes, mas o fato do Trump estar lá nos Estados Unidos não mudou muito, que puxou o Brasil ali nos últimos tempos e salvou o Brasil durante a crise, inclusive, quando foi mais forte o lockdown. A agricultura vai continuar forte. A gente vai ter algum incômodo, talvez. O Joe Biden já disse que vai voltar para o Acordo de Paris, né? E o Acordo de Paris é uma ferramenta muito forte de pressão sobre a agricultura brasileira, mas assim como o pessoal estava gritando lá atrás, quando o Trump começou a brigar com a China, e a China decidiu comprar soja dos Estados Unidos em volumes que ela nunca tinha comprado antes, né? Todo mundo gritou que o Brasil ia ser prejudicado por causa do Donald Trump, etc., mas isso não acontece porque o mundo precisa comer e quem produz a comida somos nós, é os Estados Unidos. A gente não produz para estocar, né? Então a demanda vai acontecer por um lado ou pelo outro.
As pressões vão vir, algumas coisas a gente vai acabar encarecendo a produção de vários itens aqui, principalmente para exportação para a Europa, né? Dentro do Acordo de Paris já tem várias questões lá que estão encarecendo nossa produção de exportação, mas não acho que Joe Biden vai ter um impacto muito grande. Claro que politicamente o barulho vai ser grande, a pressão vai ser grande, mas para o produtor nacional que exporta e depende disso, não. O que o Biden pode fazer nos Estados Unidos para realmente afetar tudo que a gente já conversou aqui é uma mudança drástica nos juros americanos. Se ele elevar os juros americanos, juros básicos da economia, a gente tem um problema grave, mas não é o Joe Biden que escolhe isso. Ele pode pressionar, mas é o Fed, né, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, são eles que mandam, eles são bem independentes até, comparado com mais bancos centrais do mundo, e eles já tinham prometido, né, que iam deixar os juros da economia americana baixos pelos próximos anos, né, até 2022, final de 2022. Então, não vejo a questão de Joe Biden sendo muito importante para quem está olhando para número para a economia. Tá? Fechado. Danilo, tem alguma questão adicional para a gente partir aqui para o fechamento? Legal. Pessoal, se alguém tiver dúvida como mandar pergunta, tá? O chat vai ficar aqui como uma caixinha de mensagem, mas por enquanto eram só essas mesmo, Davi. Se alguém quiser, pode se pronunciar aqui no chat, tá, pessoal? Legal. Tá. Por favor, quem teve acesso a outros dados, teve acesso a outras análises, quer saber o que tem de diferente de algum ponto de vista para algum outro tipo de especialista, algum outro tipo de publicação, fica à vontade também. A gente pode discutir sobre isso, e essa discussão sobre finanças é sempre bom porque tem muito índice, muita coisa que fica muito superficial na conversa do dia a dia, a gente pode aprofundar aí nas perguntas. Com certeza. Então, pessoal, para a gente direcionar aqui para o fechamento, o Henrique trouxe vários elementos importantes aqui para a gente discutir a respeito do nosso planejamento empresarial, né? A informação é bem densa, realmente é muita coisa para a gente discutir num tempo curto como o nosso, mas é importante a gente estar associado aos fatos e dados, né, como foi colocado aqui, como empresários, e olhando os fatos e tendências. Então, basicamente, economia mostrando retorno rápido, tendência de manter esse ritmo e estabilidade de indicadores aí como inflação, como taxa de juros, etc. Importante a gente observar os movimentos, como foi dito aqui no primeiro trimestre, movimentos do governo, principalmente, entra a questão da vacina também no cenário, né, Henrique? Muito importante, agora voltando para o nosso planejamento, contextualizar todos esses fatos para as particularidades de cada setor, de cada empresa. A gente precisa entender os impactos de cada variável. Então, qual que é o impacto da variação cambial para o seu negócio? Qual que é o impacto do setor público não estar comprando muito ou diminuir o seu apetite para o seu negócio? Você tem que entender qual que é o impacto e qual que é a chance de acontecer para você fazer um gerenciamento de possíveis riscos, né? Legal. Davi, só interromper rapidinho, né? Aproveitar o gancho aí que vocês estão comentando também sobre isso, principalmente sobre os investimentos. Tem uma outra pergunta aqui. Acho que essa pergunta aqui vale $1 milhão, né? Henrique, uma empresa no Brasil e outra nos Estados Unidos, do mesmo segmento, em qual você investiria? Olha, bom, claro que depende da análise dessa empresa, mas assim, oportunidade e crescimento rápido é Brasil. Tá? Curtíssimo prazo, né? Aqui a gente tem um ambiente de negócios ruim, né? Por questões de governo, por, né, toda a complexidade fiscal que nós temos, etc. Mas o espaço para crescimento aqui no Brasil é bem interessante, tá? Claro que nos Estados Unidos a gente conhece empresas que crescem de maneira acelerada, mas o Brasil é um país de oportunidade efetiva. Isso a gente pode falar até quando tem crise, tem gente crescendo demais, né? Durante essa crise que nós estamos vivendo esse ano, por exemplo, clientes nossos, conhecidos nossos, vários empresários, cresceram de uma maneira surpreendente, né? Aproveitando mudanças do cenário que aconteceram por causa do vírus. Então, assim, aqui acontece muita coisa, muito rápido, e os espaços ainda não foram tomados efetivamente.
Lá, e, obviamente, isso é uma coisa que depende muito de qual negócio que é, de qual nicho que está inserido, mas os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos já são tomados, né, em vários setores da economia, então o bolo já está muito bem dividido lá, então o crescimento fica um pouco difícil mesmo. Se você for um brasileiro levando uma ideia nova para os Estados Unidos, que eles não conhecem lá, aí tudo bem, né? Não tem como disputar. Aí tem que entrar na análise específica, realmente, das vantagens competitivas de cada negócio, público, etc., né? Mas, boa pergunta essa, excelente. Eu tenho que ser um pouco mais de subsídio para cravar. Mas entrar aí nas vantagens competitivas e nas particularidades do negócio tem que ser analisado com bastante profundidade, né? Então, pessoal, partindo para o fechamento aqui, por conta do nosso horário, essas questões particulares de cada negócio devem ser consideradas, né? Avalie muito bem os impactos para a sua empresa, avalie muito bem a cadeia de suprimentos da sua empresa. E o que é mais importante, né? Você realizar essa reflexão que a gente está fazendo aqui de uma forma constante, acompanhar esses índices, acompanhar as notícias, ver os movimentos e principalmente tomar decisões de forma ágil, porém responsável, com um grau de profundidade devido aí nas análises. Né? Isso que é importante no nosso processo de planejamento, entendendo que o processo de planejamento é um processo dinâmico, não fixo, não é algo que deve ser feito uma vez no ano, uma vez a cada 5 anos, a gente tem que rever a cada momento, a cada resultado, de forma dinâmica, né? A gente gostaria de deixar um adendo para quem gosta do assunto, principalmente do assunto de tendências. Aqui a gente falou hoje muito de curto prazo, né? A gente está falando do ano 2021, tudo. Quem gosta de macro tendências de longo prazo mesmo, tem estudos que fala de tendências do futuro, etc. A gente vai deixar 2 fontes de dados para vocês aí no chat. Eu vou transcrever agora para vocês, que são macro tendências para os próximos anos, são movimentos mesmo esperados. Tem um estudo da Ernst Young, que eu estou colocando a fonte aí para vocês, que fala de tendências pós-pandemia, mas para os próximos anos, e tem uma consultoria de inovação e tendência chamada Innova Consulting, que fala de tendências para 2030. Então, a gente está falando de coisas de 10 anos, que é importante também quando a gente está fazendo análises aí mais de longo prazo. Claro que a gente sabe que isso é difícil, né, de entender e transferir para um nível de planejamento, mas entender essas macro tendências é importante para a gente ver os grandes movimentos. Para quem gosta do assunto, para quem quer se inteirar, 2 fontes de dados aí no chat, estudo da Ernst Young e um material de download da Innova Consulting, que é bem legal, de tendências de longo prazo. Ok? Pessoal, a gente vai disponibilizar esse vídeo também nos nossos canais aí do YouTube. A gente agradece a participação de todos aqui no Zoom, lá pelo Instagram também. Fiquem atentos, a gente vai disponibilizar outras lives. Espero que vocês tenham gostado. Danilo, passando a bola para você agora. Obrigado por todo o apoio, viu? Legal. Muito bem. Bom, acho que o intuito foi alcançado da live, né, que é justamente trazer esse overview macroeconômico aí para o ano de 2021. Todo mundo muito apreensivo. Acho que agora a gente consegue passar Natal e Ano Novo um pouco mais tranquilo, claro, com devidos cuidados ainda por conta do Covid, né? E pessoal, tem alguma informação, alguma pergunta aí para finalizar, alguma pergunta adicional que vocês queiram saber? Abrir um espacinho aí para perguntas finais. Bom, vou entender que não. De qualquer forma, pessoal, estou colocando aqui o nosso contato no chat, tá? Então, se alguém tiver algum apontamento, se alguém tiver algum ponto e quiser conversar depois também, chamar para um bate-papo. Pô, Danilo, estou querendo abrir uma filial lá nos Estados Unidos, né? Igual a pergunta aí do Jorge. Vamos planejar, vamos verificar a viabilidade financeira disso. E a gente se coloca à disposição, viu, pessoal? Obrigado novamente aí pela participação de todos. Conte com a gente aí que vocês precisarem em relação à análise de negócio, pode contar com a gente, viu? Obrigado, pessoal. Ótima noite a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Pessoal do Instagram.